Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clear Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para amanhã de hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2015. Vamos começar falando pelos mercados na Ásia e Oceania, que tiveram um comportamento misto nessa madrugada. Tóquio fechou com uma boa alta de 1,91%, enquanto a bolsa em Hong Kong fechou com queda de 0,37%, acompanhando também a forte queda na bolsa da China, que caiu 3,1%. Ações chinesas despencaram com receio de que o rally recente, né, tenha sido muito excessivo, ou seja, aparentemente com esse noticiário tudo leva a crer, mas com uma realização de lucros. Muito ao contrário da posição na Bolsa de Tóquio, né, na Bolsa na China. As ações japonesas subiram após as exportações menores do que o previsto do Japão, alimentando as especulações sobre possível estímulo. Estímulo esse que já está acontecendo por lá e se isso acontecer pode aumentar ainda mais, pode ser inclusive que contamine até os mercados pela Europa, tá? Perdão. Metais recuam com receio sobre demanda da China. Petróleo cai antes do dados que vão ser mostrados agora de estoque de petróleo, que sai meio-dia e meia da sessão de hoje. Vamos falar dos mercados na Europa, que nesse momento estão trabalhando em leve alta, acompanhando os futuros americanos, S&P 500. Londres, nesse momento, vai subindo 0,60%. Paris vai subindo 0,87%, enquanto a Bolsa em Frankfurt, na Alemanha, tem uma alta mais expressiva dos principais índices ali da Europa, né, com uma alta de 0,96%. Os futuros americanos, conforme eu acabei de falar, nesse momento vai subindo 0,48%, até uma altinha razoável, expressiva para o momento. E o petróleo, neste momento, vai caindo 1,3%, uma queda até um pouco mais expressiva, cotada a 45,69 dólares o barril. E o motivo dessa preocupação ainda é por conta dos dados de estoque de petróleo, que vai sair hoje. Dado importante porque se vier um número de estoque elevado, provavelmente esse número deve cair. Inclusive, essa é a minha previsão para a sessão de hoje. Atenção para o dólar. O dólar perde hoje, na verdade o dólar ganha hoje contra todas as moedas emergentes, ok? E todas aquelas que são sensíveis aos mercados na China e que tem aí a maior perda. Então o dólar hoje vai ganhando fôlego sobre os principais países emergentes, portanto, hoje, por essa informação, pelo comportamento do mercado na China, conforme estão as commodities, já acho que hoje a gente deve ter um comportamento um pouco mais descolado do mercado americano ou europeu. O mercado americano, a princípio, quer abrir em alto, o mercado europeu já está operando no terreno positivo, mas eu acho que por aqui a gente já deve abrir um pouquinho mais pesado, e se as commodities do mercado internacional pesarem, provavelmente nós vamos seguir o mercado internacional, tá ok? Até porque o cenário interno é um pouco pior, porque o noticiário também já não vem agradando muito. Por que isso, né? Vamos falar um pouquinho aqui do noticiário, mas, na verdade, antes de falar do noticiário, vamos falar da agenda do dia. Que, para nossa salvação, a agenda ainda é um pouco fraca do ponto de vista do mercado internacional. Então, isso salva um pouco a gente, porque uma piora lá fora, certamente aqui a inclinação deve ser um pouco maior, tá ok? Saiu a relação dívida-PIB da zona do euro às 7 horas da manhã, que veio com 92,1%, claro, de uma zona do euro que tem capacidade de cumprir e de arcar com as suas dívidas, tá ok? 9 horas da manhã vai sair agora MBA solicitações de empréstimo do mercado americano. Esse é o único dado do mercado americano relevante, ok? E às 9 horas da manhã, pessoal, também no mercado brasileiro vai sair o IPCA 15, tanto mensal, anual, computado para o mês de outubro, tá ok? Vamos ficar de olho, porque recentemente nós tivemos um aumento do preço da gasolina e isso trouxe um impacto maior na pesquisa Focus, com certeza é uma palavra muito forte, mas
a princípio eu acho que esse PCA 15 deve ir um pouco mais acima do esperado, até porque a conta de energia elétrica continua excessivamente alta e o dólar não caiu. Então, nesse sentido, eu acho que o IPCA deve ir um pouquinho mais acima do esperado. Além disso, hoje, depois do fechamento do aftermarket ou durante o aftermarket, nós teremos a divulgação da taxa Selic, o cupom, né? Que o esperado é que venha a 14,25. Na minha estimativa, esse 14,25 se mantém pelos seguintes motivos, né? A gente ainda tem uma economia aprofundando ainda mais a recessão, né? A recessão ganhando ainda mais força, caindo ainda mais na beira do precipício. Isso é o suficiente para ajustar preços. A taxa de juros em níveis onde estão, pelo menos, mantém o país atrativo do ponto de vista relativo com esses valores. Então, eu acho que a 14,25 é perfeitamente compreensível. Inclusive, a curva de juros mais longa já começaram a convergir. Isso é interessante, já prometendo, pelo menos, para janeiro 21, janeiro 22, uma curva menor do que nós estamos tendo agora. Tá ok? No noticiário, gente, além do cupom, a gente tem o IPCA, temos um noticiário novo aí. Na verdade, não é novo, ele apenas ganhou um destaque maior hoje, né? De noticiários falando em jornais dizendo que o déficit fiscal para o ano de 2015 deverá ser entre 50 e 80 bilhões de reais. Lembrando que nesse déficit poderão incluir ajuste das próprias pedaladas fiscais. Em vez de jogar isso para frente, não vão querer incluir tudo isso agora. Enfim, se seja 50, que seja 80, a notícia continua sendo ruim e o governo, no meio dessa confusão, desse que eu chamo de imbróglio, que está acontecendo em Brasília, de todo dia o ministro Levi tem que... todo dia ele tem que confirmar o seu cargo, dizer que não sai. Todo dia o Cunha dizer que não vai ter, que ele não vai renunciar. E todo dia Dilma ter que defender o processo de impeachment, seja via STF ou qualquer outra instituição. Então, tudo isso gera um desconforto muito maior e o governo deixa de se importar com aquilo que é relevante para a economia. Para a política é relevante isso para ele, mas para a economia é muito difícil. E nesse sentido faz com que os investidores continuem acuados e que a economia continue no processo de recessão, porque ninguém investe, ninguém quer apostar, ninguém quer colocar a sua grana num país onde está parado economicamente e não há nenhuma decisão sobre o futuro. Se ao menos pudessem falar sobre ajuste fiscal e tentar defini-lo de uma vez por todas como vai ser, seria já um pequeno passo para grandes movimentos para frente. Mas nem isso até agora se tem colocado. E mais ainda, o governo colocando todo o seu peso, toda a sua esperança em cima de uma CPMF, que é impopular e que o governo sem base e o governo sem conseguir testar ainda a sua nova base aliada depois da reforma ministerial, acaba mantendo essa dúvida se isso vai ou não passar. Então, está aí toda essa confusão. Além disso, tem um novo pedido de impeachment dos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, que deve ser entregue à Câmara hoje para ser protocolado às 10 horas da manhã. Quer dizer, ainda tem mais um pedido de impeachment. Ou seja, a confusão em Brasília está armada, enquanto isso, o lado da economia não consegue se desenvolver. E, portanto, a economia continua apertando para a recessão e não há ainda uma esperança de como isso saia do lugar, embora a gente tenha total consciência de que o preço no mercado já se encontrou com a crise, tanto no lado do Ibovespa como o preço do dólar também já se encontrou com a crise política. Basta agora um novo noticiário mais relevante, uma ruptura em Brasília, ou algo um pouco mais drástico em termos de indicadores econômicos, seja Brasil ou mercado internacional, para fazer com que esses preços comecem a renovar as mínimas ou as máximas. Vamos aproveitar aqui e falar do índice Bovespa. Ontem um comportamento terreno positivo, terreno negativo, mas acabou que ficou ali, fechou em queda, mas continua ainda muito no 0 a 0, né? O índice ainda com muita dificuldade de romper essa resistência aqui no 47.800 para tentar um quadro de recuperação. Tem muita, mas muita gente acreditando
que isso aqui pode ser um fundo para o mercado romper essa resistência aqui e voltar a subir, tá ok? Agora, da mesma maneira que pode parar por aqui e voltar a subir para romper esse último topo e iniciar um processo de reversão, tá? Pode ser que pare por aqui, volte a cair para testar esse último fundo, tá ok? Que está aqui no 44.200. Tem uma série de suportes intermediários, mas a direção vai ser esse último fundo aqui nas imediações do 44.230 pontos. Né? O volume é menor, o mercado segue fraco, oscilando sempre aí entre, que eu chamo de inside day, né? Oscilando entre as extremidades do dia anterior, principalmente nessa sessão aqui do dia 16. E o mercado, portanto, vai mantendo aí um quadro de enrolação, de lenga-lenga. Para hoje, nós temos que ficar de olho, seja no rompimento do 47.730, 47.800, ou na perda do suporte do 46.320 pontos. Então é isso, galera. Vamos ficar de olho. Eu acho que o mercado internacional via lado de commodities e emergentes não está muito forte. A agenda do mercado internacional não é relevante. Temos uma agenda doméstica, principalmente pelo lado do PCA, que a gente tem que ficar de olho, principalmente para a curva de juros mais longa, como ela vai se comportar. Além disso, toda a movimentação de Brasília é que deve ditar o ritmo. Sem uma novidade pelo lado econômico, do ajuste fiscal ou qualquer outra nesse sentido que faça com que o investidor possa olhar para frente e projetar os seus investimentos, fica muito difícil da Bolsa andar, pelo menos no cenário aqui de curto prazo. Portanto, cautela, portanto, muito cuidado. A gente vai brincando no day trade, mas para o swing a situação ainda segue um pouco mais delicada, ainda difícil, ainda muito avesso ao risco, procurando ainda uma luz no fim do túnel, que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu encontrar, pelo menos no cenário de curto prazo. Então seria isso para hoje. Desejo a vocês uma excelente sessão, bons negócios para a sessão de hoje, de quarta-feira, tudo de bom. E te espero amanhã, como sempre, aqui às 8h35, para essa primeira informação do dia. Tudo de bom, bons negócios e até lá. Valeu, galera. Tchau, tchau.